Olá, bom dia. Meu nome é Jefferson Marcelo e hoje eu vou estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre a importância de uma coleção e como montar uma boa coleção entomológica. Primeiramente, a gente precisa saber para que serve uma coleção entomológica. Essas coleções entomológicas nós as utilizamos principalmente para fins didáticos, para mostrar para os alunos as diferenças entre os principais grupos de insetos. Essas diferenças podem ser notadas quando colocamos esses insetos disponíveis lateralmente, um ao lado do outro, e mostrando quais são as suas principais similaridades e quais são as diferenças entre esses grupos. Nessa aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como realizar uma boa montagem de uma coleção. O primeiro passo para uma boa montagem de uma coleção é a preparação adequada dos organismos. Todos os insetos eles têm uma maneira própria de ser preparados. Então, primeiramente, quando você coleta esse inseto em campo, o ideal é armazenar esse inseto em álcool ou congelado. Nunca, em hipótese alguma, deixe os seus insetos sobre a mesa ou em alguma estrutura por muito tempo, pois eles correm o risco de apodrecer e isso pode estragar toda a sua coleção, além da perda do indivíduo. Mas, após esse processo de conservação dos indivíduos até o momento da montagem, a gente pode estar iniciando esse processo da montagem. Para pararmos esses organismos, nós não podemos deixá-los sobre superfícies expostos. Por quê? Porque eles ainda não estão prontos para serem colocados dentro de uma coleção, já que eles dependem de serem secos. Como a instituição de vocês ainda não possui uma estufa, que seria o caso que nós geralmente usaríamos, uma estufa a 50 graus durante 24 horas, nós temos modelos alternativos de estufas que podem ser utilizados. Vou mostrar aqui para vocês. O primeiro modelo desses é um modelo que a gente utiliza com uma lâmpada incandescente. É o primeiro modelo de estufa. Então vocês podem pegar uma caixa de sapato, envelopem ela internamente com papel alumínio, lembrando, sempre com o lado brilhoso para o lado de dentro. Então, envelopem ela com papel alumínio e depois vocês podem colocar sobre ela uma lâmpada incandescente. Vocês fazem a instalação de um bocal, uma extensão e coloquem essa lâmpada. Quando vocês fizerem essa instalação, vocês podem deixar o inseto de vocês dentro dela por 24 horas. É necessário tomar muito cuidado com esse processo. Então eu sugiro que vocês se juntem em grupo e façam uma que seja segura, para evitar possíveis incêndios, já que estamos falando de uma instalação elétrica, né? Então precisamos ter muito cuidado com isso. Você pode substituir a caixa de madeira por qualquer coisa que seja mais ou menos vedada. Então você pode usar uma caixa de madeira, você pode usar qualquer tipo de caixa. Só não é adequado utilizar caixas de isopor, já que o isopor, quando estiver em contato com a lâmpada quente, ele pode ser que ele derreta pelo aquecimento. Beleza, deixei o meu inseto dentro dessa estufa, deixo ele por 24 horas, a não ser que eu esteja falando de insetos muito grandes. Neste caso de insetos muito grandes, a gente deve deixar por um pouquinho mais de tempo, talvez umas 48 horas, mas você vai observando se esse inseto vai estar seco ou não. Um outro modelo de estufa que a gente pode utilizar, essa é um pouco mais artesanal e ela não é tão adequada para insetos muito grandes. É o modelo de estufa utilizando duas formas de bolo. Você pode usar a forma de aço inox, forma de alumínio, a forma que você tiver. Você só precisa dessas duas formas. Você vai colocar os seus exemplares dentro dessas duas formas de bolo, vai fechar. E a minha dica nesse momento é a utilização de uma fita. Então você pode utilizar uma fita para prender essas formas juntas e você vai levar para o sol. Quanto tempo no sol? Geralmente eu indicaria colocar ela no primeiro horário da manhã, então às 7 horas no sol bem quente, em um local que tenha sempre exposição solar, sem sombras, e deixar lá até o horário da tarde. Após esse momento, você vai observar se o seu inseto já está seco. Se ele estiver seco, ele já está pronto para ser colocado dentro da caixa. Após o seu inseto estar seco,
você vai notar que ele vai ficar parado na exata posição em que você deixou dentro da caixa. Então é muito importante que você utilize alfinetes, como eu mostrei no primeiro exemplo, para mantê-lo parado, pois a posição que ele se mexer dentro dessa caixa é a posição que ele vai ficar. Então pode ser que esse inseto permaneça em uma posição incorreta de alfinetagem, por isso vocês precisam ser muito cuidadosos no processo de montagem. Após o inseto estar pronto, nós vamos estar utilizando a etiqueta. A etiqueta que vocês têm também o exemplo no CIGAD, como fazer, onde vocês vão colocar o local que foi coletado, quem coletou e quando foi coletado. As informações são extremamente importantes e é imprescindível que sejam informações extremamente fidedignas, tá bom? Após esse processo de finalização, nós vamos estar colocando esses insetos dentro da caixa, organizados com base nas suas ordens. Então nós vamos estar colocando sempre os organismos agrupados conforme as suas ordens. Neste exemplo que temos aqui, podemos ver uma caixa maior e mais bem montada, onde podemos ver muitas das ordens de insetos, muitas dessas que estão sendo requisitadas dentro do CIGA pela professora na atividade, né? O que acontece? Como a gente sabe que pode ser difícil para vocês conseguirem essa caixa maior de madeira, então nós vamos fazer um modelo alternativo onde vocês podem estar utilizando caixas de camiseta, né, como essa, mas organizadas da mesma maneira do exemplo da caixa grande. E qual é o critério para eu definir a ordem em que essas ordens de insetos vão ser organizadas? O critério é a ordem filogenética. A ordem filogenética, que vocês vão estar tendo uma aula exatamente sobre, é muito importante que vocês sigam essa ordem. Então, vocês vão ter o exemplo, vocês vão precisar seguir, por exemplo, começar com o Archaeognatha e ir avançando até chegar em Hymenoptera, como podemos notar nessa caixa aqui. Nessa caixa, a gente começa pelas ordens mais basais, que seria a Archaeognatha, mas aqui a gente não está tendo. Mas temos Zygentama, vamos para Odonata, seguir a Ephemeroptera, nós temos Guattaria, Mantódia, Phasmatódia, terminando o último nas ordens mais relevantes, que são Coleóptera, Diptera, Lepidoptera e Hymenoptera. É muito importante que vocês atinjam um número adequado de insetos, conforme foi pedido, e que coloquem dentro dessa ordem filogenética, que o exemplo vai estar disponibilizado para vocês, para que no final vocês consigam cumprir os requisitos importantes da atividade e consigam receber uma nota equivalente ao seu esforço. Eu agradeço pela atenção de vocês. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição e eu vou estar deixando depois os meus contatos caso vocês precisem tirar alguma dúvida, tá bom? Agradeço e bom dia!